Muitas pessoas enfermas, eu não consigo atender todas de uma só vez. Porém, escutem. Eu certamente estou contente em estar aqui novamente esta noite, neste belo auditório, no meio deste maravilhoso grupo de pessoas. E nós estávamos entrando ali faz alguns minutos, as pessoas de pé na rua disseram que não conseguiam entrar. E eu disse, bem, talvez possa lhes conseguir lugar, e não lhes permitiram vir. Assim, sinto muito não termos lugar suficiente para eles. Disseram que o porão estava cheio também, e assim, sentimos muito acerca disso. Mas estamos contentes em estar aqui, e contentes em ver todo este excelente grupo de ministros, os homens de negócios aqui, todos vocês, delegações de diferentes partes do país. Eu tive o grande privilégio de falar hoje no café da manhã, o que eu certamente considero ser uma honra falar perante pessoas tão finas. Eu falei sobre o tema A palha não herdará com o trigo. Não consegui terminá-lo e não foi culpa do irmão. Ele tentou fazer com que a gerência nos deixasse ficar um pouco mais, porém simplesmente não permitiu. Eu certamente fico grato por isso, irmão Demos. Isso foi muito, muito amável. Eu certamente lhes agradeço por sua gentileza, a cada um. Porém, simplesmente não nos permitiram fazê-lo. Assim, nós simplesmente tivemos de encerrar. Eu darei continuidade a isso em alguma outra ocasião, para terminar. A palha não herdará com o trigo. Vocês entenderam, vocês que estiveram aqui? Espero que tenha havido o bastante para ser entendido. Agora eu sei esta noite que há um painel também, de modo que não quero segurá-los aqui o suficiente para perderem isso, porque de fato penso que aquilo foi certamente um trunfo para o povo de fé pentecostal, aquele painel que vimos a outra noite. Um grupo tão fino de homens, respostas tão maravilhosas, francas, fez-me sentir realmente bem ao ver aquilo. Confio que o Senhor abençoará isto esta noite e que creia quem quer que veja. Essa é a minha sincera oração. E tantos comunicados chegando hoje do correio e por telefonemas, de tantos sendo curados nesta reunião. Eu fiquei tão alegre com isso, que esse é, ao atender pessoas enfermas, esse é, para se dizer, o meu ministério. Eu subo aqui para pregar, vocês sabem, eu não sou pregador. Porém, eu, com isto, minha gramática de Kentucky, his, ain't e todas essas palavras, de modo que eu não consigo falar como o que chamamos pregador moderno de hoje. Eu não poderia ocupar esse lugar porque eu não tenho instrução, porém eu gosto de expressar o que sei acerca disto a outros, ou o que sinto que sei acerca disto a outros, como eu aprendi isto, como ele é para mim. Ele é toda a minha vida, tudo o que poderia esperar ser, e muito mais do que já pensei, que algum dia teria um amigo, quando muito, na Terra, quando era garotinho, mas sem dúvida estou agradecido por grandes amigos hoje. Oh, sinto muito. Eu estou um pouco fora de foco aqui em algum lugar, ele disse. Agora, para entrar direto no culto, vamos abrir para algumas leituras da Escritura. Eu sempre gosto de ler a Bíblia porque é a palavra de Deus. Eu creio nisso. E creio que é a infalível palavra de Deus. E agora tenho algumas escrituras anotadas aqui e algumas notas às quais gostaria de me referir por um pouco de tempo, talvez por 45 minutos, e então nós sairemos em tempo para ir ver este maravilhoso painel novamente esta noite. E confio que Deus continuará a abençoá-los sem interrupção. E sei o que vocês têm para fazer, e estou para viajar para Tucson ainda esta noite, vejam. De modo que vocês podem imaginar, é uma viagem de 10 horas. E vou partir para o estrangeiro e tenho de tomar uma vacina de febre amarela num exame amanhã de manhã no posto de saúde do governo. De modo que eu tenho de chegar lá. Eu fiz um adiamento o outro dia e não vão aceitar nenhum não como resposta novamente agora. E tenho mais uma contra tétano e tifo para tomar e meus reforços. De modo que estou muito agradecido por esta oportunidade e por esta excelente reunião que tivemos antes da convenção. Isto, sem dúvida, emocionou o meu coração. Vocês são um ótimo grupo de pessoas. Eu confio que Deus os abençoará. Quando a grande hora, algum dia, aquele grande monstro que se encontra lá em cima, que estremeceu lá no Alasca faz alguns dias, ergueu a cauda novamente esta manhã nas imediações de Washington. Ele poderia vir nesta direção facilmente. E se o Espírito Santo algum dia me disser definitivamente, alguém tem perguntado-me isso, vai acontecer aqui, irmão Branham? Não, isso eu não sei. Eu simplesmente não sei.
Até que saiba. Essa é a verdade. Eu sempre quero ser honesto com vocês. Eu simplesmente não vou presumir, formar quaisquer ideias ou algo, o que eu creio, ou algo assim. Quando lhes disser, vai acontecer. Bem, ele tem de me dizer primeiro, e então eu lhes direi. Eu sei que o mundo todo está numa condição trêmula. Nós estamos no tempo do fim. Porém, uma coisa que tenho tentado ser, o irmão Shakarian estava dizendo esta manhã como ele costumava passar pelas filas de oração e pegar os cartões antes das pessoas subirem e os olhar e ver se eu lhes dizia o que tinham escrito ali. Escrevem todos os tipos de coisas em seus cartões de oração, você sabe. E ele só queria ver se estava certo. Ele disse que das centenas que tinha conferido, nunca houve um errado. Nunca haverá um errado, veja, porque enquanto for Deus, se eu alguma vez me projetar para dentro disso, então estará errado nessa mesma hora, para começar. Uma mocinha cujo pai está sentado, escutando-me agora, veio a mim não faz muito. Ela teve um sonho. Ela disse, irmão Branham, o que este sonho significa? Eu disse, não sei, irmã. Terei de descobrir se o senhor me disser. Deste modo, fui e tentei perguntar ao senhor e ele nunca me contou. A mocinha voltou, ela disse, bem, agora onde está a interpretação do meu sonho? Eu disse, venha cá, querida, sente-se. Eu disse, seu pai e sua mãe são ótimos amigos meus, está vendo? E eles vieram de lá do Canadá, aposentaram e têm peregrinado aqui comigo. Eles creem nisto que estou tentando dizer. E eu nunca disse nada errado a ninguém, intencionalmente, na vida. Se eu acho que sei o que o sonho significa, mas até que eu mesmo veja esse sonho, e então ele me diga o que significa, eu não posso lhe dizer. Veja, se só invento algo, pode haver uma ocasião em que você precise de mim entre a vida e a morte. E então não saberá se crê em mim ou não. Se lhe digo algo em nome do Senhor, é verdadeiramente isso. Foi esse quem me disse isso. E até aqui, durante todos estes anos, por todo o mundo e ao redor do mundo, esse nunca esteve errado uma só vez. Porque, e agora, você sabe que um ser humano não pode ser infalível assim. Requer-se o Espírito de Deus para se fazer isso. E agora eu tenho uma mensagem pela qual sou responsável. E muitas vezes tenho sido considerado entre as pessoas, bem, talvez por alguém que simplesmente não tenha se sentado e pensado por um minuto, que eu fosse uma pessoa horrível, que não gostasse das pessoas e que as estivesse sempre magoando. E não é assim. Não é assim. Eu amo as pessoas. Porém, vocês sabem, o amor é corretivo. Se seu garotinho estivesse sentado na rua ali fora e você dissesse, Júnior, querido, eu não quero que você fique aí fora, porém, e carros unindo perto dele, e você o trouxesse para dentro, ele tornasse a sair correndo, ora, você devia corrigi-lo. Se o ama, você o fará. Você tem de fazê-lo. Se visse um homem flutuando rio abaixo, em direção a uma catarata, num barquinho, que você soubesse que aquele barco afundaria quando chegasse à catarata, dissesse, João, talvez você deva pensar um pouco, que talvez você não sobreviva. Se souber que ele não vai conseguir, vou praticamente tirá-lo à força do barco, se puder. Porque é o amor que faz isso. E agora, nestas mensagens que prego, eu nunca tento trazer nenhuma doutrina ou assim por diante. Eu faço isso em minha própria igreja. Porém, aqui entre homens e mulheres que são de diversas denominações, com diversas ideias, eu só tento tomar, numa forma moderada, explicar, porém o suficiente para que, se você nasceu do Espírito de Deus, eu creio que você entenderá o que quero dizer. Entre homens cristãos, metodistas, batistas, presbiterianos e tudo mais. Agora, esta noite, quero abrir em Gênesis capítulo 24. Quero ler começando com o versículo 12 do capítulo 24 de Gênesis. E disse, ó Senhor, Deus, meu Senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu Senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água. E as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque. E que eu conheça nisso, que me fizeste beneficência a meu Senhor. E então no livro de Apocalipse, esse é o primeiro da Bíblia, Gênesis.
Agora, no último da Bíblia, quero ler no capítulo 21 de Apocalipse e o versículo 9. Nós sabemos o que é essa escritura de Gênesis aqui. Leiam o capítulo todo, se desejarem. É Deus enviando Eliezer, ou Abraão enviando Eliezer, perdoem, para selecionar uma noiva para Isaque. E a bonita Rebeca saiu, e em perfeita resposta à oração que Eliezer, o servo de Abraão, tinha acabado de fazer. Agora, no versículo 9 do capítulo 21 de Apocalipse, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Agora quero tomar como tema esta noite para isso, escolhendo uma noiva. E esta é, se meu irmão que grava aqui fizer o favor, esta é a fita que o irmão pode sim distribuir. Agora, nisto não significa exatamente que estou falando isto a esta congregação presente, mas estas fitas vão ao redor do mundo. Elas são traduzidas em praticamente, em grande parte das línguas, até mesmo nas terras pagãs ao redor do mundo. Nós enviamos essas fitas grátis por meio de uma sociedade da igreja, e elas são traduzidas de um extremo ao outro das selvas da África e para a Índia, e estas fitas vão ao redor do mundo. Agora, escolhendo uma noiva, em muitas coisas da vida nos é concedida uma escolha. A maneira de viver em si é uma escolha. Nós temos direito de determinar nossa própria maneira, escolher nossa própria maneira em que queiramos viver. A instrução é uma escolha. Podemos escolher se vamos ser instruídos ou se não vamos ser instruídos. Essa é uma escolha que temos. Certo e errado são uma escolha. Todo homem, toda mulher, menino e menina, tem de escolher se vão tentar viver certo ou não viver certo. É uma escolha. Escolha é uma grande coisa. Seu destino eterno é uma escolha. E talvez esta noite, alguns de vocês vão fazer essa escolha, de onde passarão a eternidade antes que este culto termine esta noite. Chegará a hora em que, se você rejeitou a Deus muitas vezes, chegará a hora em que você o rejeitará pela última vez. Há uma linha entre a misericórdia e o juízo. E é uma coisa perigosa para um homem ou uma mulher, menino ou menina, cruzar essa linha. Porque não há retorno quando se cruza essa linha de morte. Assim, esta noite, pode ser a hora em que muitos tomem sua decisão de onde passarão a eternidade sem fim. A outra escolha que temos na vida, que é a da companheira por toda a vida. A um jovem ou uma jovem, tomando decisões na vida, é dado o direito de fazer uma escolha. O jovem escolhe, a jovem tem direito de aceitar ou rejeitar. Todavia, ainda é uma escolha, de ambos os lados. Tanto o homem quanto a mulher têm direito de escolher. Também você tem uma escolha, como cristão. Você tem a escolha da igreja aqui na América, até agora, a qual pode frequentar. Esse é o seu próprio privilégio americano, escolher qualquer igreja a que queira pertencer. Essa é uma escolha. Você não tem de ir a nenhuma delas se não quiser. Porém, se quiser mudar da metodista para a batista ou da católica para uma protestante e assim por diante, não há ninguém que possa lhe dizer ou fazê-lo ir a determinada igreja. Essa é a nossa liberdade. Assim é a nossa democracia. Todo homem pode escolher por si liberdade de religião. Isso é uma grande coisa. Deus nos ajude a mantê-la enquanto pudermos. Você tem também uma escolha. Quando escolhe esta igreja, você pode escolher se você, nesta igreja, se escolherá uma igreja que o guie ao seu destino eterno. Você pode escolher uma igreja que tenha um certo credo, pois pode achar que aquele credo é exatamente o que você quer. Ou a outra igreja tem o credo deles.
E então há a palavra de Deus da qual você tem escolha. Você tem de fazer a escolha. Há uma lei não escrita entre nós de escolha. Eu creio que foi Elias, certa vez, no Monte Carmelo, depois da hora da prova, numa grande hora da crise, aqui estamos a ponto de chegar agora mesmo. Talvez possa ser para você ou eu, esta noite, que façamos esta escolha, como a experiência do Monte Carmelo. Francamente, eu acho que está sucedendo mundialmente agora. Porém, em breve chegará a hora em que você terá de fazer uma escolha. E vocês, homens aqui, de suas igrejas denominacionais, apenas creio nisto, que a hora está muito próxima de vocês quando farão uma escolha. Ou vocês vão entrar no Concílio Mundial, ou não serão mais uma denominação. Vocês terão de fazer isso, e essa escolha virá em breve. E é uma coisa perigosa esperar até essa última hora também, porque você poderia adotar algo do qual nunca pudesse se livrar. Você sabe, chega a hora em que você pode ser advertido. Então, se cruzar essa linha de advertência, então você já estará marcado do outro lado. Marcado. Lembre-se, quando o ano do jubileu chegava, e o sacerdote andava tocando essa trombeta, que todo escravo podia ir livre, porém, se eles se recusassem a aceitar sua liberdade, então tinham de ser levados ao templo, a uma ombreira, e uma sovela lhes furava a orelha, e então serviam ao seu mestre para sempre. Ela era posta na sua orelha como um tipo de ouvir. A fé é pelo ouvir. Ele ouviu aquela trombeta, porém não quis dar ouvidos a ela. E muitas vezes, homens e mulheres ouvem a verdade de Deus e veem que é a verdade vindicada e provada, mas mesmo assim não querem dar ouvidos a ela. Há alguma outra razão, há alguma outra escolha que eles têm, ao invés de enfrentar corajosamente a verdade e o fato. Consequentemente, suas orelhas podem ser fechadas para o Evangelho. Eles nunca o ouvirão novamente. Meu conselho a vocês é que, quando Deus lhes falar ao coração, hajam imediatamente. Elias lhes deu uma escolha que eles deviam fazer. Escolhei este dia a quem servireis. Se Deus é Deus, servi-o. Porém, se Baal é Deus, servi-o. Agora, como nós vemos que toda coisa natural é um tipo das coisas espirituais, como estudamos na nossa lição esta manhã, como o sol e sua natureza. Essa foi a minha primeira Bíblia. Antes que lesse uma página na Bíblia, eu conheci Deus. Porque a Bíblia está escrita por toda parte da natureza. E ela está em harmonia com a palavra de Deus. Como a morte, sepultamento, ressurreição da natureza. E o sol se levantando, atravessando, se pondo, morrendo, levantando-se novamente. Há tantas coisas em que poderíamos tipificar Deus na natureza que temos de deixar de lado para esta mensagem. Agora, se o espiritual ou o natural é um tipo do espiritual, então a escolha de uma noiva no natural é um tipo da escolha de uma noiva, a noiva no espiritual. Agora, é uma coisa séria quando vamos escolher uma esposa. Um homem, porque os votos aqui são até que a morte nos separe, é assim que devíamos manter isto. E vocês fazem esse voto perante Deus de que só a morte os separará. E penso que devíamos. Um homem em sua mente correta que esteja planejando um futuro, que ele devia escolher essa esposa com muito cuidado. Tome cuidado com o que você está fazendo. E uma mulher escolhendo um esposo ou aceitando a escolha de um esposo devia tomar muito cuidado com o que está fazendo, e especialmente nestes dias. Um homem devia pensar e orar antes de escolher uma esposa. Eu penso hoje, em que tem havido tantos casos de divórcio agora, que nós, nos Estados Unidos, lideramos o mundo em casos de divórcio. Nós lideramos o resto do mundo. Há mais divórcios aqui do que em qualquer outro lugar, esta nação. E que se supõe ser e considerada uma nação cristã. Que degradação! Nosso tribunal de divórcio.
Eu penso que a razão disto é que os homens se afastaram de Deus e as mulheres se afastaram de Deus. E nós verificamos que se um homem orasse e uma mulher orasse a respeito do assunto, não somente olhasse para um bonito par de olhos ou ombros grandes e fortes ou algo assim, ou alguma outra afeição mundana, mas olhasse primeiro para Deus e dissesse: Deus, este é o teu plano? Eu penso hoje que há tanta deslealdade, exatamente como na escola. Quando as crianças passam de manhã, muitas das crianças na vizinhança, que amigos meus passam e dizem: Irmão Branham, o Senhor ora por nós? Nós vamos fazer uma prova hoje. Eu trabalhei a noite toda e não me parece que possa resolvê-la. Ore por mim. Acho que qualquer estudante, e os pais à mesa de manhã, vocês poderiam, dissesse: Mãe, o João vai fazer uma prova hoje. Vamos orar por ele agora. Eu penso que isto superaria tudo quanto se poderia fazer de alguma outra maneira. Ou olhando por cima do papel de alguém e sendo desleal. Eu penso que se você somente saísse e orasse sobre o assunto, e se nós refletíssemos no que estamos fazendo quando vamos nos casar, quando escolhemos nossa esposa, nosso esposo, se refletíssemos nisso, o homem devia orar seriamente, porque poderia arruinar toda a sua vida. Lembre-se, o voto é até que a morte nos separe. E ele poderia arruinar sua vida ao fazer a escolha errada. Porém, se ele sabe que fazendo a escolha errada e se casando com uma mulher não conveniente para ser sua esposa, e o faz mesmo assim, então é culpa dele. Se a mulher aceita um esposo e sabe que ele não é conveniente para ser um esposo para si, então é sua própria culpa depois que você sabe o que é certo e errado. Assim, você não devia fazer isso até que orasse o suficiente. O mesmo se aplica ao escolher uma igreja. Agora, você deve orar acerca da igreja onde está tendo companheirismo. Lembre-se, igrejas contêm espírito. Agora, eu não quero ser crítico, porém compreendo que sou um homem velho e que tenho de partir daqui um destes dias. Eu tenho de responder no dia do juízo pelo que digo esta noite ou em qualquer outra ocasião. E, portanto, tenho de ser absolutamente sério e estar verdadeiramente convicto. Entretanto, se você entrar numa igreja e se observar o comportamento dessa igreja, apenas observe o pastor por algum tempo. E você comumente descobrirá que a igreja age como o pastor. Algumas vezes, me pergunto se nós simplesmente não recebemos o Espírito uns dos outros, ao invés do Espírito Santo. Vá a algum lugar onde o pastor é realmente radical e se comporta assim, você descobrirá que a congregação é do mesmo jeito. Eu o levo a uma igreja onde vejo o pastor ficar de pé, sacudir a cabeça para trás e para frente. Observe a congregação, eles fazem a mesma coisa. Considere um pastor que simplesmente engula qualquer coisa, comumente a igreja fará a mesma coisa. Assim, se eu estivesse escolhendo uma igreja, eu escolheria uma genuína igreja bíblica fundamental do Evangelho completo. Se estivesse escolhendo uma em que colocar a minha família. Escolher. Eu olhei os rapazes o outro dia. O filho do irmão Shakarian e seu genro me levaram aqui para orar por um jovem cantor, rapaz fino. Tinha acabado de voltar. Fred Barker era o seu nome. Tinha acabado de voltar de uma viagem. E eles me telefonaram dizendo que Fred estava morrendo. E então, antes que eu pudesse chegar a casa, outro recado chegou. Ele pode estar morto agora mesmo. E disse que ele tinha tido uma hemorragia no cérebro e estava paralisado. E estava morrendo. E sua esposa queria que eu orasse por ele. E eu pensei, se tentasse ir de avião, ele estaria morto antes que eu chegasse lá. E pode estar morto agora. Assim, eu telefonei rapidamente,
e fiz que a pequena dama viesse ao telefone e conectamos o telefone e ao ouvido de Fred. Ele não conseguia aspirar. Estavam fazendo com que ele aspirasse artificialmente. E quando oramos por ele, ele disse, acenou para que o tirassem da sua garganta. Ele podia aspirar. Os médicos não criam nisto. Eles o tiraram e ele podia aspirar. Ele estava sentado o outro dia, uma igreja, escolhendo uma igreja. Acabei de receber um telefonema faz pouco, esta manhã. Um membro da minha igreja, que é realmente uma mulher batista de Louisville, morreu cedo esta manhã. Em minha igreja, em minha cidade, um verdadeiro grupo de homens consagrados se reuniu e foi até lá antes que o agente funerário a embalsamasse. Ficaram em volta dela, oraram até que a vida voltou nela. E ela está vivendo esta noite. Os anciãos da minha igreja. Ora, eles tinham sido ensinados a crer que todas as coisas são possíveis. Vieram sinceramente a Deus. Assim, você tem de fazer a escolha certa. Novamente, o tipo de mulher que um homem escolhe reflete sua ambição e seu caráter. Se um homem escolhe a mulher errada, isto reflete o seu caráter. E ao que ele se liga, mostra verdadeiramente o que está nele. Uma mulher reflete o que está no homem quando ele a escolhe como esposa. Mostra o que está dentro dele. Não importa o que ele diga do lado de fora. Observe com quem ele se casou. Eu vou ao escritório de um homem e ele diz que é cristão. Fotos de mulheres à volta toda nas paredes, tocando aquela velha música Boogie Woogie. Não me importa o que ele diga. Eu não creio no testemunho dele. Porque seu espírito está se alimentando daquelas coisas do mundo. E digamos, se ele casasse com uma dançarina, ou se casasse com uma rainha do sexo, ou apenas uma bonita riqueta moderna, isto reflete, mostra o que ele tem em mente do que o seu futuro lar será. Porque a escolheu para que crie seus filhos, e o que quer que ela seja, essa é a maneira que ela irá criar aquelas crianças. De modo que isto reflete o que está no homem. Um homem que tome uma mulher assim mostra exatamente o que está pensando do futuro. Poderia imaginar um cristão fazendo uma coisa assim? Não, senhor. Eu não poderia. Um verdadeiro cristão não procurará tais rainhas de beleza e dançarinas e rainhas do sexo. Ele procurará caráter cristão. Agora, não se pode ter todas as coisas. Pode haver uma moça que seja muito bonita e a outra moça talvez seja o porte dela pareça melhor que o desta. E pode ser que você tenha de sacrificar uma pela outra. Mas, se ela não tem o talhe de uma dama, de uma mulher, e ela não me importa se é bonita ou não, é melhor que você olhe para o caráter dela. Quer ela seja bonita ou não. Agora, porque é conveniente ser um cristão ao escolher uma esposa, ele devia escolher uma genuína mulher nascida de novo, independente do que ela pareça. É o que ela é, o que a faz. E então, novamente, isso reflete seu próprio caráter piedoso. E reflete o que está em sua mente e o que será no futuro, porque sua família será criada por tal mulher, para os planos futuros para o seu lar. Se ele se casar com uma destas modernas riquetas, rainha do sexo, o que poderia esperar? Que tipo de lar um homem poderia esperar ter? Se ele se casa com uma moça que não tem suficiente moral em si para ficar em casa e cuidar de uma casa e quer trabalhar fora no escritório de alguém, que tipo de dona de casa ela será?
Você terá babysitters e tudo mais. É verdade. Agora, eu não sou muito deste gosto modernista de mulheres trabalhando. Quando vi estas mulheres com estes uniformes andando para lá e para cá nesta cidade em motocicletas como policiais, é uma vergonha para qualquer cidade que deixe uma mulher fazer isso. Está vendo? Está vendo? Com tantos homens que estão sem emprego. Isto mostra o pensamento moderno da nossa cidade. Isto mostra a degradação. Nós não temos de ter essas mulheres aí fora assim. Elas não têm nada que ficar aí fora assim. Quando Deus deu a um homem uma esposa, Ele lhe deu a melhor coisa que Ele poderia dar, com exceção da salvação. Mas quando uma tenta ocupar o lugar de um homem, então ela é praticamente a pior coisa de que ele poderia se apropriar. Agora, é isso mesmo. Está vendo? Agora, nós podemos ver a aplicação espiritual. Eu sei que isso é ruim. Você acha que é ruim, porém, é a verdade. Não nos importa quão ruim seja, nós temos de encarar o fato. É isso que a Bíblia ensina. Está vendo? Agora, nós vemos aqui claramente que o plano espiritual de Deus, planejando o seu futuro lar com sua futura noiva, vem à vista agora. Se o homem casa com uma rainha do sexo, você vê o que ele está esperando para o futuro. Se um homem casa com uma mulher que não aceita ficar em casa, você vê o que ele está esperando do futuro. Eu, certa vez, isto soa muito mal, simplesmente sinto de dizê-lo, e eu normalmente, se sinto de dizer a coisa, devo dizê-la, e é normalmente a maneira de Deus. Eu costumava ir comprar gado com um rancheiro com quem trabalhava. E reparava no velho sujeito sempre olhando direto na cara de uma novilha antes de fazer uma oferta. Então ele virava a cabeça dela e olhava de um lado e de outro. Eu o acompanhava, o observava, e ele a olhava de alto a baixo. Se ela tinha boa aparência, o porte, então se virava e a olhava na cara, e algumas vezes sacudia a cabeça e ia embora. Eu disse, Jeff, quero lhe perguntar uma coisa. Ele disse, diga, Bill. E eu disse, por que você sempre olha aquela vaca na cara? Eu disse, ela parece bem, uma boa vaca pesada. Disse, quero lhe dizer, rapaz, você tem muito o que aprender. Eu me dei conta disso depois que ele me contou. Disse, não me importa qual seja a sua constituição, ela pode ser totalmente carne até o casco. Porém, se tiver aquele olhar fixo, selvagem na cara, nunca a compre. Disse, por que, Jeff? Bem, disse, para começar, disse, ela nunca ficará quieta. E disse, além disso, ela nunca será uma mãe para seu bezerro. E disse, eles a põem num cercado agora, por isso ela está gorda. Se soltá-la com aquele olhar fixo e selvagem, ela se matará de tanto correr. Eu disse, você sabe, eu de certo modo aprendi uma coisa. Creio que isso se aplica a mulheres também. Certo? Certo. Aquele olhar fixo e selvagem de Riqueta, é melhor ficar longe dela, rapaz. Toda aquela coisa azul ali acima dos seus olhos, eu não ia querer isso. Eu não acho que seja conveniente a um cristão. Não importa o quanto a televisão e o jornal digam que é atraente. É o quadro de aparência mais horrível e medonha que já vi na vida. Quando vi isso pela primeira vez aqui no restaurante Clifton's, certa manhã, num café da manhã, eu vi algumas dessas jovens chegarem. O irmão Arganbright tinha acabado de entrar e ele havia descido para o andar de baixo. Eu olhei e aquela moça entrou. Eu pensei, bem, eu não sei, nunca tinha visto antes.
Era algum tipo... parecia que ela estava gangrenada. Você sabe, simplesmente uma aparência um tanto esquisita. Não estou dizendo isso para ser engraçado. Estou dizendo isso... Você sabe, eu tenho visto lepra, eu sou missionário. Tenho visto todos os tipos de coisas esquisitas, você sabe, como doenças. E eu ia chegar até a jovem e dizer-lhe, eu sou ministro, eu oro pelos enfermos, gostaria que eu orasse por você? E eu nunca tinha visto nada assim. E então aqui entraram mais 2 ou 3, eu então recuei e esperei, e o irmão Arganbright veio, de modo que eu disse, irmão Arganbright, ele talvez esteja aqui. Eu disse, o que há com aquela mulher? Está vendo? E ele disse, aquilo é pintura. Eu disse, bem, que coisa. Está vendo? Eu achei que deviam interná-la num hospital de isolamento em algum lugar, você sabe, para evitar que contagiasse as demais mulheres. Mas, sabe, é preciso planejar, olhar, orar quando se está escolhendo. Porque por isto nós vemos a palavra da promessa. Ela, a noiva que um homem escolha, irá refletir o seu caráter. Reflete o que está nele. Agora, você poderia imaginar um homem cheio do Espírito Santo tomar algo assim para ser esposa? Eu simplesmente não entendo isto, irmão. Agora, talvez eu seja apenas um velho excêntrico, mas você sabe, eu simplesmente não consigo entender isso. Veja. Note, porque irá refletir o que está nele. Ela vai ajudá-lo a construir seu futuro lar. Agora, então, quando nos voltamos agora por um momento para o lado espiritual, e quando você vê uma igreja que está no mundo, age como o mundo, com expectativas no mundo, partilhando do mundo, considerando os mandamentos de Deus como se ele nunca os tivesse escrito, então você simplesmente pode imaginar que Cristo não irá tomar uma noiva assim. Você poderia imaginá-lo tomando a igreja moderna hoje como noiva? Não, meu senhor. Eu dificilmente poderia entender isso. Não. Lembre-se agora, um homem e sua esposa são um. Você se uniria a uma pessoa assim? Se eu fizesse isto, certamente desapontaria a minha fé em você. E então, que me diz de Deus unindo-se a algo assim? Uma prostituta comum denominacional? Você acha que ele o faria? Tendo forma de piedade, mas negando a eficácia dela. Ele nunca o faria. Ela tem de ter em si o caráter dele. A genuína e verdadeira igreja nascida de novo tem de ter o caráter que estava em Cristo, porque o marido e a esposa são um. E se Jesus fazia somente o que agradava a Deus, guardava a sua palavra e manifestava a sua palavra, sua noiva terá de ser da mesma classe de caráter. Ela não poderia, de modo algum, ser uma denominação. Porque então, não importa o quanto você queira dizer não, ela é controlada por uma junta em algum lugar que lhe diz o que fazer e o que não pode fazer. E muitas vezes, 1.000.000 de milhas fora da verdadeira palavra. É uma pena que nós, alguma vez, tenhamos nos afastado do verdadeiro líder que Deus nos deixou para guiar a igreja. Ele nunca enviou presbíteros estaduais. Ele nunca enviou bispos, cardeais, sacerdotes, papas. Ele enviou o Espírito Santo para a igreja, para guiar a igreja. Quando vier aquele Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Vos revelará estas coisas que vos tenho dito, vos fará lembrá-las e vos anunciará o que há de vir. Era para o Espírito Santo fazer isso. Agora, a igreja moderna odeia isso. Eles não gostam disto. Deste modo, como ela poderia ser a noiva de Cristo? O povo de hoje está escolhendo uma denominação moderna. O que acontece é que isto só reflete seu pobre entendimento da palavra. Não tenho intenção de magoar, porém, tenho intenção de deixar isto ir fundo o bastante para que você olhe para isto. Eu já casei muitos casais, mas isto sempre me faz lembrar de Cristo e sua noiva.
Um dos casamentos que realizei aqui faz algum tempo foi uma coisa realmente notável na minha vida. Foi há vários anos, quando eu era apenas um jovem ministro. Meu irmão estava trabalhando na PWA. Eu não sei se alguém ainda se lembra disso ou não, alguém tão velho quanto eu. E aquele era um projeto que o governo tinha. E meu irmão trabalhava a cerca de 30 milhas. Estavam cavando alguns lagos, um projeto para a conservação. E havia um rapaz que trabalhava lá com ele, de Indianápolis, mais ou menos 100 milhas acima de Jeffersonville, onde eu morava. E havia ele disse ao meu irmão certo dia, Doc, ele disse, eu vou me casar, se apenas tivesse suficiente dinheiro para pagar o pregador. Disse eu tenho dinheiro suficiente para a minha licença, porém, disse, não tenho dinheiro suficiente para pagar o pregador. Doc disse, bem, meu irmão é pregador e ele pode casá-lo. Ele disse, ele nunca cobra as pessoas por coisas assim. Ele disse, você poderia lhe perguntar se ele me casaria? Bem, aquela noite, meu irmão me perguntou. Eu disse, se ele nunca se casou antes, nenhum deles, e tudo deles estiver bem. Ele disse, bem, sim, eu lhe perguntarei. E eu disse, se for assim, diga-lhe para vir. Deste modo, quando chegou o sábado e o rapaz veio, tem sido uma grande coisa para mim sempre rememorar isto. Tarde chuvosa, e um velho carro Chevrolet com os faróis amarrados, com um arame, que encostou na frente. Pouco tempo depois que eu tinha perdido minha esposa, e eu estava morando sozinho em 2 cômodos pequenos, e Doc estava ali comigo, esperando por eles. Um rapaz saiu do carro, e ele certamente não parecia um noivo para mim, ou não pareceria para qualquer um, eu suponho. Sim, eu podia comprar um par de sapatos razoável por $1,50. E ele calçava um par que estava gasto, e suas calças estavam bem soltas. Ele vestia uma destas velhas jaquetas tipo camurça. Eu não creio que algum de vocês mais velhos se lembraria. Parecia que tinha passado por uma máquina de lavar sem ser enxaguada. E estava amarrada assim, e a beira levantada. E uma pequena dama saiu do lado com um daqueles pequenos vestidos achadrezados. Eu não sei. Eu cometi um engano chamando esse tipo de tecido, certa vez, Gingham, eu creio que se chama. E assim, era Eu disse isto errado novamente. Eu estou sempre fazendo isto. E eu disse, ela saiu do carro, e eles subiram os degraus, e quando entraram, a pobre criatura, eu suponho, praticamente tudo que vestia era uma saia. E ela não calçava sapatos, praticamente. Ela tinha viajado pedindo carona desde Indianápolis. Tinha um pequeno cabelo caído nas costas, numa espécie de longas tranças nas costas. Parecia muito nova. E eu lhe disse, você tem idade suficiente para casar? Ela disse, sim, senhor. Eu disse, eu tenho permissão por escrito do meu pai e mãe. Ela disse, eu tive de mostrá-la ao tribunal aqui para obter minha licença. Eu disse, muito bem. Eu disse, gostaria de conversar com vocês um pouco antes de realizarmos este casamento. Eles se sentaram. O rapaz ficava olhando em volta da sala. Precisava urgentemente de um corte de cabelo e ficava olhando em volta da sala. Ele não estava me escutando. Eu disse, filho, quero que escute o que estou dizendo. Disse, sim, senhor. Eu disse, você ama esta moça? Ele disse, sim, senhor, eu amo. Eu disse, você o ama? Sim, senhor, eu amo. Eu disse, agora, você tem um lugar para levá-la depois de se casarem? Disse, sim, senhor. Eu disse, muito bem. Agora, eu disse, quero lhe perguntar uma coisa. Pelo que entendo, você está trabalhando aqui nesta PWA. E ele disse, sim, senhor. Eram cerca de $12 por semana. Eu disse, você acha que pode sustentá-la? Ele disse, eu farei tudo o que puder. Eu disse, bem, isso está bem. E eu disse, agora, e se ele perder o emprego, irmã? O que você fará? Irá correr de volta para casa para mamãe e papai? Ela disse, não, senhor, vou ficar com ele. E eu disse, que me diz, senhor? Se você tiver 3 ou 4 filhos, nada para alimentá-los, e não tiver nenhum trabalho,
O que você vai fazer? Mandá-la embora? Disse, não, senhor. Eu vou me esforçar e prosseguir. Nós venceremos de algum modo. Eu me senti pequeno. E vi que ele realmente a amava e eles se amavam um ao outro. Eu os casei. Então fiquei curioso para saber aonde ele a tinha levado. Passados alguns dias, eu perguntei ao meu irmão Doc onde era. Ele disse, vá a New Albany, uma pequena cidade abaixo de nós, e junto ao rio, onde eu tinha folha de estanho armada, aonde ia todo dia quando eu era guarda-linha. Assim, quando os demais companheiros todos se sentavam em volta contando piadas e coisas tais, eu entrava na caminhoneta e ia até o rio e orava durante aquilo. E lia a minha Bíblia debaixo de um grande pedaço de folha de estanho, onde havia uma velha fundição. Havia um monte de vagões velhos deixados ali. E este rapaz tinha ido ali e apanhado um daqueles vagões e cerrado uma porta nele. E tinha pego jornal e botão que gruda. Quantos sabem o que é um botão que gruda? Não há ninguém de Kentucky aqui, então. Pegue um pedaço de papelão, ponha um percevejo nele, um pequeno galho, e então pressione no... Isso é um botão que gruda. Deste modo, eles tinham posto isto por toda parte, e ele tinha ido ali à fundição e pego um pouco de material e feito um degrau para subir, e apanhou algumas caixas velhas e as fez de mesa, e eu pensei certo dia, irei e verei como eles estão se saindo. Cerca de 6 meses antes disso, fiz o casamento da filha de E.V. Knight com o filho de E.T. Slider. E.V. Knight, um dos homens mais ricos que há no Rio Ohio. E, dirige as grandes fábricas por ali, fazendo estas casas pré-fabricadas e assim por diante. E.T. Slider é da Companhia de Areia e Cascalho, filhos de milionários. E eu fiz o casamento deles. E fui a um lugar e ensaiei por cerca de 2 semanas e voltava a uma cabina e ajoelhando-me numa almofada. E toda a pompa e tudo mais pelo que já passei, praticamente, eu tive de passar para casar aquele casal. E quando eles saíram, eles eram... Este outro casalzinho só ficou de pé ali num quartinho velho, onde tínhamos um sofazinho e uma cama dobradiça. Porém, ambos foram casados pela mesma cerimônia. E então, certo dia, eu pensei em ir visitar este casal rico. Eles não tinham de trabalhar, seus pais eram milionários. Tinham construído uma bonita casa para eles. Francamente, este E.V. Knight, aqui em cima na colina, suas maçanetas eram de 14 quilates em seu grande palácio. De modo que você pode imaginar em que tipo de casa eles moravam. Eles não tinham de trabalhar, eles ganhavam um bonito Cadillac todo ano. E apenas filhos únicos, e tinham simplesmente tudo o que queriam. Quando eu subi até lá, certo dia, agora, como cheguei a conhecê-los, um de seus amigos era um bom amigo meu. Todos, por assim dizer, andávamos juntos. E foi assim que cheguei a conhecê-los, quando quiseram que eu fizesse o casamento deles. Assim, eu fui visitá-los. Eu saí do meu velho Ford do lado de fora e subi os degraus. E eu subi um pouquinho perto demais e os ouvi. E estavam realmente discutindo. Estavam com ciúmes um do outro. Tinham ido a um baile. Ela era uma moça muito bonita e era, por assim dizer, uma destas rainhas da beleza. Ela ganhou muitos prêmios por ali e ganhou alguns carros e coisas tais por ser rainha da beleza. E olhei para eles e um estava sentado num canto e um no outro, discutindo acerca de algum rapaz com quem ela havia dançado ou de alguma moça, algo assim. Quando me aproximei, eles saltaram bem rápido e um pegou o outro de lados opostos e nas mãos de lados opostos vieram caminhando em direção à porta. Disseram, olá, irmão Branham, como está passando? Disse, tudo bem, como vocês estão passando? E, ele disse, nós estamos muito felizes. Não estamos, querida? E ela disse, sim, querido. Tá vendo? Agora veja, você está fingindo algo que não é real. Agora você não pode se aquecer por um fogo pintado. Com algumas destas igrejas tentando pintar o Pentecostes de algo que aconteceu 1000 anos atrás ou 2000 anos atrás. Você não pode se aquecer por um fogo pintado. O Pentecostes é exatamente tão real hoje quanto foi então, está vendo? Sim, o fogo ainda está caindo. Não é um fogo pintado, é um fogo verdadeiro. Assim, ali eles estavam, está vendo? Eu não ia querer viver assim. Eu pensei,
Você sabe, logo ali na Baixada e do outro lado do rio, ali é onde este outro casal foi parar. Eu pensei, um sábado à tarde eu darei uma escapada até lá e verei como eles estão se saindo. Assim eu, com o rosto sujo e de macacão sujo, com minhas ferramentas, eu pensei, vou dar uma espiada neles. Eu fui de mansinho, como que procurando isoladores que tinham sido rebentados por raios ou algo assim. E enquanto caminhava ao longo do fio telefônico, dos cabos elétricos ao longo do rio, e lá estava um velho Chevrolet que estava estacionado em frente, cerca de um ano mais tarde, depois que tinha feito o casamento deles, e havia a porta estava aberta e pude ouvi-los conversando. Assim, parece coisa de hipócrita, porém eu me aproximei o bastante até poder ouvi-los, ver o que estavam dizendo. Eu fiquei ali e só queria saber por mim mesmo. Eu gosto de verificar e ter certeza de saber do que estou falando. É assim que faço acerca da palavra de Deus. Ela é a verdade ou não é a verdade? Ele cumpre a sua palavra ou não cumpre a sua palavra? Se não cumpre a sua palavra, então ele não é Deus. Está vendo? Se ele de fato cumpre a sua palavra, ele é Deus. Está vendo? E assim, eu queria ver como eles estavam se saindo e me movi quietamente para o lado, bem de mansinho. Eu ouvi dizer, oh, querida, eu queria tanto comprar aquilo para você. Ela disse, agora, olhe, querido, ela disse, este vestido está bem. Ela disse, ora, este está ótimo. Disse, eu fico grata por isso, porém, veja, eu me aproximei de mansinho de modo que pudesse olhar através da fenda, onde a porta tinha sido aberta ali no vagão. E ali estava ele, sentado ali, e ela no seu colo. E seu braço em torno dela, e o braço dela em torno dele. E ele estava com um destes velhos chapéus de aba larga virada para baixo, e tinha feito um pequeno furo, amassando-o, o topo, e tirado o seu cheque de pagamento daquilo. Ele o estava pondo em cima da mesa. Disse, tanto para mantimentos, tanto para seguro e tanto para carro, e eles não conseguiam equilibrar o orçamento. Vinha saber que ele tinha visto um vestidinho lá numa vitrina, no qual estava de olho fazia algumas semanas, que custava $1 e pouco. Ele queria comprá-lo. Disse, bem, querida, você ficaria tão bonita nele. E ela disse, mas querido, eu tenho um vestido, eu realmente não preciso dele. Está vendo? E aquela pequena rainha, eu me afastei, eu olhei para cima, eu podia ver a torre no topo da outra casa. Eu fiquei ali, eu olhei por alguns minutos. Eu pensei, quem é o homem rico? Pensei, se Bill Branham, se você quisesse escolher qual dos lugares, aonde iria? Para mim, eu não escolheria aquela coisa atraente no topo da colina. Eu escolheria este caráter aqui embaixo como uma verdadeira construtora de lar. Alguém que me amasse e ficasse comigo. Alguém que tentasse construir um lar e não o esfolando por tudo, por coisas finas. E alguém que estivesse com você, parte de você. Isso sempre ficou comigo. De como foi isso? Um escolheu uma moça bonita, o outro escolheu caráter. Agora, essa é a única maneira que você poderia escolher. Primeiro, procure caráter, e então, se você a ama. Ótimo. Note, o primeiro Adão de Deus não teve escolha alguma quanto à esposa. Ele não teve escolha. Deus simplesmente lhe fez uma, e ele não chegou a escolhê-la. Assim, nós verificamos que ela o desencaminhou da palavra de Deus. Ele não chegou a orar sobre o assunto. Ele não é como você e eu. Ele não teve escolha. E novamente, ao fazer isso, ela o conduziu para fora da sua correta posição, sendo filho de Deus. E ela fez isso ao lhe mostrar um estilo mais moderno de vida. Algo que eles realmente não deviam ter feito. Porém, o caráter dela mostrou que ela estava errada. Seus motivos e objetivos estavam simplesmente errados. E o persuadiu por seu arrazoamento de que a nova luz moderna que ela havia encontrado, a qual era contrária à palavra de Deus, era uma melhor maneira de se viver. E quantas mulheres hoje, e vice-versa, homens, que poderiam afastar uma boa mulher de Deus, ou afastar um bom homem de Deus, ao tentar dizer-lhe, esta religião, você, rapaz pentecostal,
Essa religião, dizem, essa é antiquada, é atrasada. Não creia nisso. É melhor você orar intensamente antes de casar com essa moça. Não me importa quão bonita ela seja. A mesma coisa quanto a um homem. Ela o persuadiu a sair da vontade de Deus e o levou a fazer algo que ele não devia ter feito. E, por isto, causou a morte à raça humana inteira. É por isso que a Bíblia a proíbe ensinar, ou pregar, ou manejar a palavra de Deus, da maneira que seja. Eu sei, irmã, muitas de vocês dizem, o Senhor me chamou a pregar. Eu não vou discutir com você, mas vou lhe dizer, a palavra lhe diz para não fazê-lo. Ela não ensinará ou usará de qualquer autoridade, mas estará em silêncio. Bem, você diz, o Senhor me disse para fazê-lo. Eu não duvido disso nem um pouquinho. Você ouviu a minha mensagem a outra noite acerca de Balaão? Balaão recebeu a primeira e direta decisão de Deus. Não faça isto. Porém, ele seguiu insistindo, até que finalmente Deus lhe disse para ir fazê-lo. Deus pode lhe permitir pregar. Eu não digo que ele não permitiu, porém não está conforme a sua palavra e plano originais. Porque ela deve estar sujeita, como também ordena a lei. É verdade. Portanto, não é para ela fazê-lo. Agora, note novamente como a noiva natural tipifica a espiritual. A palavra diz que ela foi feita para o homem e não o homem para ela. Agora eu vou falar, porque em alguns minutos, sobre a noiva de Cristo. Porém, estou tentando lhe mostrar a base disto. A mulher foi feita para o homem e não o homem para a mulher. Essa é a razão porque, sob as leis antigas, a poligamia era legal. Olhe para Davi, que se encontrava ali com 500 esposas. E a Bíblia disse que ele era um homem conforme o próprio coração de Deus, com 500 esposas. E Salomão com 1000. Porém, nenhuma daquelas mulheres podia ter outro marido. Consigam minha fita sobre casamento e divórcio. Aquilo no topo da montanha em Tucson, aqui não faz muito, eu estava lá em cima orando sobre isso. Dispensaram as escolas para observar aquela coluna de fogo rodear a montanha e como o funil mover-se de um lado para o outro, para cima e para baixo. Pessoas aqui nas imediações sabem disso. Estavam ali e viram isto. E ali foi quando ele me contou a verdade deste casamento e divórcio questionado. Se há um ponto de vista indo nesta direção e um indo naquela direção, tem de haver uma verdade em algum lugar. Depois daqueles 7 selos, ele mostrou qual era a verdade sobre isso. Note, agora, ela só podia ter um marido, porque a mulher foi feita para o homem e não o homem para a mulher. Todas aquelas 500 mulheres eram apenas a esposa de Davi. E era um tipo, quando Cristo se sentar no trono do milênio, sua noiva não será uma pessoa, mas será dezenas de milhares, a noiva, tudo em uma. E Davi tinha muitas esposas como indivíduos, mas somente todas elas juntas eram sua esposa. Como o corpo inteiro de crentes é a noiva de Cristo, porque é ela a mulher, ele era o homem. Agora, nós fomos feitos para Cristo. Cristo não foi feito para nós. Isso é o que tentamos fazer hoje em nossos manuais. É tentar fazer a palavra que é Cristo se ajustar a nós, ao invés de tentar fazer que nós nos ajustemos à palavra. Essa é a diferença. Quando um homem escolhe uma certa moça de uma família, ele não deve confiar em beleza, porque a beleza é enganosa. E a beleza mundana moderna é do diabo. Oh, eu ouço alguém dizer aí, cuidado aqui, pregador. Eu digo que estas coisas nesta terra, que são chamadas beleza, são absolutamente do diabo. Eu lhe provarei isto. Então, à luz desta afirmação, vamos examinar a Santa Palavra de Deus para ver se está certo ou não. E algumas de vocês, mulheres, querem ser tão bonitas. Vejam de onde isto vem. No princípio, nós encontramos que Satanás era tão bonito que enganou anjos. E ele era o anjo mais bonito de todos eles. Mostrou que isto provém do diabo. Provérbios disse, Salomão disse, a beleza é vã.
Isso mesmo, o pecado é bonito. Certamente que é. É atraente. Eu quero lhe perguntar e dizer uma coisa aqui a você. Eu quero que você note por alguns minutos. De todas as espécies no mundo, pássaros, animais, nós constatamos que na vida animal, todas exceto na humana, é o macho que é atraente e não a fêmea. Por quê? Veja o veado, o veado grande e bonito com seus chifres e a pequena veada mocha. Olhe a galinha, a pequena galinha carijó e o grande galo de bonita plumagem. Olhe o pássaro macho e a fêmea. Olhe o pato silvestre e a fêmea. Está vendo? E não há espécie no mundo que seja feita que possa enganar e se rebaixar tanto quanto uma mulher. Agora, irmã, não se levante e saia. Espere só até ouvirmos o fim disto. Está vendo? Está vendo? Não há nada, nenhuma fêmea além da mulher que possa ser imoral. Você chama um cão uma cadela? Você chama um porco uma porca? Porém, moralmente, elas têm mais moral que metade das estrelas de cinema que há aqui. Elas não podem ser outra coisa a não ser morais. E a mulher foi a que foi mudada para a perversão. Isso mesmo. Está vendo aonde a beleza a leva? Agora, é por isso que hoje nós verificamos que as mulheres estão aumentando em beleza. Tommy Pearl O'Brien, você já viu a foto dela? Considerada a grande beleza da América. Não há uma aluna de qualquer escola que não a superaria. Você sabia que é para ser dessa maneira? Você sabia que a Bíblia fala que é assim que ia ser? Você sabia que a queda veio por mulheres no princípio? E a queda, o fim, irá acabar da mesma maneira? Mulheres assumindo o poder e governando os homens e assim por diante. Você sabia que a Escritura diz isso? Você sabia que o dia em que ela veste roupas de homens e corta o cabelo, que todas estas coisas são contrárias à palavra de Deus? E você sabia que ela representa a igreja? Quando observar o que as mulheres estão fazendo, você verá o que a igreja está fazendo. É exatamente isso. Agora isso é tanto a verdade quanto a palavra de Deus é verdade. Nenhuma outra fêmea é feita de modo a poder se rebaixar como uma mulher. E ainda assim, através disso, sendo feita uma fora, ela não estava na criação original. Todas as outras fêmeas estão na criação original. Pássaro, macho e fêmea. Animais, macho e fêmea. Porém, na vida humana, Deus só fez um homem. E ele tirou dele, e a mulher é o subproduto do homem. Porque Deus não instituiu tal coisa. Examine a Escritura. Exatamente certo. Deus, não, Senhor. Em sua criação original, ela foi posta ali. Mas se puder se manter certa, que maior recompensa ela tem do que o homem? Ela é posta num campo de provas. Através dela vem a morte. Ela é culpada de toda a morte. Todavia, Deus se voltou e usou uma para trazer a vida de volta. Trouxe seu filho através da mulher, uma obediente. Porém, uma má é o pior que há. Não há nada que possa ser tão degradado. Caim, o filho de Satanás, pensou que Deus aceitava a beleza. Ele pensa hoje. Caim foi filho de Satanás. Agora, você diz, nós não entraremos nos detalhes disso. Porém, permita-me só lhe esclarecer isto. A Bíblia disse que ele era daquele maligno. Assim, isso encerra o assunto. Muito bem. Agora, ele foi filho de Satanás e ele achou que ele ficando no altar e fazendo-o realmente belo para adorar, que isso era o que Deus respeitaria. Eles acham a mesma coisa hoje. Certamente, construiremos um grande edifício, teremos grandes denominações.
Construiremos o maior edifício e teremos o povo mais bem vestido, os clérigos mais cultos. Algumas vezes Deus está 10 milhões de milhas longe disto. Isso mesmo. Ainda assim, é uma igreja. Portanto, se Deus só respeita a adoração, sinceridade, sacrifício, Caim foi exatamente tão justo quanto Abel. Porém, foi por revelação que ele entendeu que não foram maçãs que seus pais comeram. Eu vou dizer uma coisa aqui que não soa bem para um ministro, porém, vou dizê-la de qualquer modo. E ouço estes outros dizendo coisas assim, contando pequenas anedotas. Não é minha intenção. Eu digo isso, entretanto. Se comer maçãs fizesse as mulheres perceberem que estão nuas, seria melhor passarmos as maçãs novamente. Estão vendo? Estão vendo? Perdoe-me por isso. Mas só para que mude, eu fiz que ficassem tensos aqui e falando sobre as mulheres e assim por diante. Eu quero aliviá-los por um minuto para o que está para vir a seguir. Agora, notem, vocês não foram maçãs, nós sabemos disso. A igreja tem se tornado nestes dias, com sua realização, como todas as outras realizações feitas pelo homem, está se tornando científica. Estão tentando fazer uma igreja científica pela atração de pinturas e grandes torres. E é mesmo ruim que os pentecostais tenham entrado nessa rotina. Vocês estariam em melhores condições com um pandeiro na esquina e o Espírito de Deus em redor de vocês. Porém, vocês estão tentando se comparar com o resto deles porque se denominaram. Foi o que causou isto, estão vendo? Igrejas estão tentando ser científicas. E lembre-se, à medida que o homem conquista o progresso pela ciência, ele está matando a si mesmo a cada dia. Quando inventou a pólvora, olhe o que ela fez. Quando inventou um automóvel, ele matou mais do que a pólvora. Agora ele conseguiu uma bomba de hidrogênio. O que será que ele vai fazer com isso? Certo. E assim é a igreja. À medida que tenta conquistar pela ciência, por esquemas feitos pelo homem, ela o está levando para mais longe de Deus e para a morte, mais do que estava no princípio. Isso mesmo. Não escolha a sua igreja do mesmo modo que escolheu sua esposa. Está vendo? O que a ciência fez para ela foi uma maravilha, porém é melhor que você fique longe da sua igreja disso. Ele fez pinturas, pós e todas estas outras coisas. Escolha pelo caráter da sua palavra. Agora comparemos a noiva natural de hoje com a assim chamada igreja noiva de hoje. Compare com uma mulher que vai se casar hoje. Agora, veja só o que a ciência fez por ela. Ela sai primeiro de cabelo cortado, com um destes penteados a Jacqueline Kennedy, veja. Ou algo assim. E sabe o que a Bíblia disse? A Bíblia até mesmo dá ao homem, se ele quiser, direito de repudiá-la em divórcio, se ela fizer isso. Ela é uma mulher desonrada se cortar o cabelo. A Bíblia disse assim. Correto. Você sabia disso? Hã? Oh, sim. Eu prego demais na Califórnia para você não saber disso. Isso mesmo. Oh, sim. De que me aproveita? Elas o fazem de qualquer modo. Não se pode tomar o porco e mudar-lhe o nome, torná-lo um cordeiro. Note, você vai me detestar depois disto, porém vai saber a verdade. Está vendo? Olhe, vamos comparar isto. Aqui vem ela com um bocado de pintura, algo que ela não é. Uma noiva moderna. Se lavasse seu rosto, ele fugiria dela, talvez. O mataria de medo se tirasse toda aquela coisa dela. E assim está a igreja, com um grande rosto pintado, um Max Factor teológico completo. Ambas têm um bonito rosto falso nelas. Beleza feita pelo homem e não beleza feita por Deus. Não muito caráter em nenhuma das duas. Note, do mesmo modo que Satanás, o suficiente pelo qual enganar. Compare a noiva moderna agora com ela. Usa shorts, usa pintura, corta o cabelo, usa roupas que parecem de homem. E escuta a um pastor que lhe disse que isso estava bem. Ele é um enganador. Ele sofrerá por isso nas regiões além. Isso mesmo.
fazendo isso para enganar, para ser algo que ela não é. É assim que a igreja faz. Obtém grandes títulos de doutorado em divindade, doutorado em filosofia, doutorado em leis. Assim você diz, nosso pastor é isto, aquilo e aquilo mais. Talvez não saiba mais sobre Deus do que um hotentote acerca de noite egípcia. Isso mesmo. Correto. Alguma experiência teológica de seminário ali e não sabe absolutamente nada sobre Deus. A igreja moderna e sua pintura teológica tem todas as suas mulheres com sua glória rapada por algum dos seus Rick e um pastor que elas têm. Como uma Jezabel, você já ouve uma. Cabelo cortado, shorts, pinturas, tudo arrumado num gosto teológico. É assim que a igreja se encontra. Correto. Porém, seu caráter espiritual está longe de ser a construtora de lar que Jesus Cristo virá receber. Se algum cristão se casasse com uma mulher assim, isto mostraria que ele caiu da graça. Seu gosto por Deus e seu gosto por um lar, de como um lar deveria ser, está longe quando escolhe uma mulher assim. Não, senhor, ela sem dúvida não se enquadraria no gosto de um cristão. Seu caráter espiritual está no nível mais baixo. Morta em beleza denominacional e concupiscência do mundo. É exatamente aí que a igreja se encontra hoje. Vendeu seu caráter dado pela palavra a Satanás por uma religião científica feita pelo homem, quando ela tinha direito, como igreja de Deus, a permanecer com a palavra de Deus e ter o Espírito Santo operando em seu meio, soldando o corpo juntamente com a palavra e o amor de Deus. Ao invés disso, ela vendeu seu direito de primogenitura como Esaú e tomou uma denominação que a deixa fazer isto, qualquer coisa que queira. Correto. Só para ser popular, como sua mãe fez em Niceia, Roma. A palavra de Deus. Oh, como isso entrou no nosso campo pentecostal. É uma pena, mas entrou. Note só um minuto. Uma freira, numa igreja católica. Essa mulher, para se tornar freira e receber aquele último véu, ela está absolutamente rendida àquela igreja. Ela é alma, corpo e espírito, propriedade daquela igreja. Ela não tem mente própria. Ela não pode ter quando recebe aquele último véu. Nenhuma mente própria, nenhuma vontade própria. Veja aqui que Satanás as faz sua falsificação como a verdadeira. A verdadeira igreja de Cristo, a noiva, está tão rendida a Ele e a sua palavra prometida, que a própria mente que está em Cristo está em você. Que diferença! E nós encontramos hoje que a igreja moderna, uma igreja do mundo moderno, que a igreja do mundo moderno e também a igreja espiritual estão ambas grávidas para dar à luz filhos. Uma delas, um nascimento denominacional, vai ser concebida um dia destes no Concílio Mundial de Igrejas, o que produzirá ao mundo o anticristo através de uma denominação. Essa é exatamente a verdade. Eu talvez não viva para ver isto, creio que viverei. Porém, vocês jovens, lembrem-se que ouviram um ministro dizer isso. Dará finalmente nisso. E essa é a marca da besta. Quando ela forma esse concílio mundial de igrejas e dará à luz seu filho, o anticristo. A outra está grávida da palavra de Deus e produzirá o corpo completo de Jesus Cristo, que é a noiva. O corpo de Cristo não está completo ainda. Quantos sabiam disso? O homem e a mulher são um. E Cristo é um corpo, a palavra. A noiva terá de ser o restante desse corpo. E os dois juntos formam o corpo novamente, como Adão foi no princípio. O homem e sua esposa são um. Agora ela, a verdadeira noiva, tão rendida a ele que não usa nenhuma mente própria. Sua mente, naturalmente, é a sua vontade e sua vontade é a sua palavra. Agora, veja a assim chamada noiva escolhida pelo homem e compare a espiritual com a natural de hoje. Uma moderna Jezabel, enfeitiçada por seu Acabe, belezas de Max Factor, tudo mais. Olhe a igreja da mesma maneira. Porém, uma prostituta para com a palavra do Deus vivo. Grandes denominações, grandes edifícios, muito dinheiro, grandes salários, tudo rendido. Homens de pé no púlpito, endossando que isso está bem, e os deixam passar impunes com isto. Só engano, isso é tudo. Verdadeiramente uma era da igreja de Laodiceia cega, exatamente o que a Bíblia disse que seria.
Disse, rica sou, estou assentada como rainha, de nada tenho falta. E não sabes que és pobre, miserável, cega, desgraçada, nua, e não o sabes. Se isso não é assim diz o Senhor, Apocalipse 3, então nunca o li. É isso que ela é, e não o sabe. Pense nisto! Se você dissesse a um homem ou a uma mulher na rua que estivessem completamente nus, e lhes dissesse que estavam nus, e eles dissessem, cuide da sua vida. Ora, há uma deficiência mental ali em algum lugar. Há algo que falhou na mente deles. E quando você pode ler a palavra de Deus, como as pessoas deviam fazer, e este batismo do Espírito Santo que temos hoje, e as pessoas, ora, elas olham para você como se você estivesse louco. Você lhes diz, que elas têm de nascer de novo, que elas têm de crer na Bíblia. Dizem, isso foi uma fábula judaica para anos atrás. Nossa igreja tem o caminho. Desgraçados, miseráveis, cegos, nus, e nem mesmo sabem. E a Bíblia disse que essa é a condição em que se meteram. Como poderia um verdadeiro profeta falhar em ver isto? Eu não sei. Arrastando-se direto para dentro de todas as nossas igrejas, por toda parte. Veja só isto, apenas na tendência moderna. A velha prostituta e filhas de Apocalipse 17, dando às pessoas pobres, cegas e miseráveis sua doutrina de teologia contrária à palavra de Deus, e nela se acharam as almas de escravos e homens e mulheres de toda parte. Ao invés de atrair o povo, Cristo vindica a sua palavra, o que atrai o povo. Ele não atrai o povo em igrejas que são atraídas por grandes denominações e grandes feitos e grandes alvoroços e coisas extravagantes. Porém, a palavra de Deus atrai a noiva de Cristo. Agora note, é interessante notar como a igreja tenta atrair a atenção do povo por finas becas e corais vestidos, e mulheres de cabelo curto e rosto pintado, e acham, e cantava como um anjo, mente como um demônio, andam a noite toda por aí como a bailes, como se não fosse nada. E é isso que pensam, está tudo bem, isso é bonito. Porém, veja, isso é falsificado. Isso não é a palavra de Deus. Enquanto a verdadeira noiva atrai a atenção de Deus por guardar a sua palavra. Agora note, agora notemos Cristo. Você diz, bem, agora espere um minuto. E esta beleza de que o irmão está falando? A Bíblia disse em Isaías 53:2 que quando Jesus veio, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Está certo? Nenhuma beleza víamos. Se ele tivesse vindo na beleza mundana como Satanás está hoje, o povo teria se aglomerado em torno dele e o aceitado da maneira que aceitam a igreja hoje. Eles teriam crido nele, recebido-o, como recebem Satanás hoje. Certamente que teriam. Porém, ele não vem nesse tipo de beleza, mas vem sempre na beleza do caráter. Ali, Cristo não foi um homem bonito, grande, forte, vigoroso. Deus não escolhe esse tipo. Eu me lembro que certa vez um profeta foi para escolher um rei, para fazer rei ao filho de Jessé, para tomar o lugar de outro rei, Saul. E assim Jessé lhe trouxe seu filho grande e fino. Ele disse, a coroa ficará bem em sua cabeça. O profeta foi derramar o azeite sobre ele, disse, Deus o rejeitou. E ele rejeitou cada um deles, até que chegou a um sujeito pequeno, de ombros caídos e aparência ruiva. E ele derramou o azeite sobre ele e disse, Deus o escolheu. Está vendo? Nós escolhemos pela vista. Deus escolhe pelo caráter. Caráter. Nunca houve um caráter como Jesus Cristo. Ele vive em você e o manifesta. Nós vemos que é verdade. Não é a beleza mundana dele que atrai sua noiva, é o caráter dele. O caráter da igreja que Jesus procura. Não onde estão grandes edifícios, onde estão grandes denominações, onde está grande número de membros. Ele prometeu se reunir onde quer que 2 ou 3 estejam reunidos. Exatamente. Aí é onde o verdadeiro crente repousa suas esperanças. É sobre essa palavra de Deus sendo vindicada em verdade, o que é. Escolhe pela sua palavra. Não um grupo amante do mundo. Eles detestam isso. Não é de admirar que ela esteja divorciada dele, porque perdeu a revelação dele e não a tem.
Ele não se interessa por ela, pela maneira que ela age e faz, e quanto desta bobagem mundana tem. Ele está procurando o caráter dela, o caráter de Cristo. Agora, só um momento agora, é isto. Ele escolhe uma noiva para refletir o seu caráter. O que as igrejas modernas de hoje certamente falham em seguir seu programa aqui, em 1 milhão de milhas, porque negam que isso seja verdade. Assim como poderia ser, agora ele está esperando pelo dia em que essa noiva esteja formada. Hebreus 13:8. Exatamente como isto era, como ele foi. Tem de ser a mesma carne dele, mesmos ossos, mesmo espírito, tudo o mesmo. Exatamente construída, e esses dois então se tornam um. Até que a igreja se torne isso, eles não são um. O caráter dele e a palavra, para esta era, tem de ser moldado. Ela tem de ser moldada como ele é. Agora, encerrando, eu quero dizer a razão por que disse estas coisas. E irei encerrar. A outra noite, por volta das 3 horas da manhã, eu fui despertado. Eu tomo a qualquer de vocês para responder isto. Eu já lhes disse algo em nome do Senhor que não estivesse certo? Sempre esteve certo. Deus me ajude. Deus sabe que é verdade. Não há ninguém, em parte alguma do mundo, das milhares de coisas que têm sido ditas, que ele alguma vez tenha falhado numa palavra disto. Sempre aconteceu perfeitamente. Até mesmo quando estive em Phoenix o outro dia, ou isto foi há cerca de 1 ano, e eu lhes disse acerca daquela mensagem sobre senhores, que horas são? Ele lhes disse que 7 anjos me encontrariam lá, e que seria a abertura destes selos e mais. E ali a revista Life publicou o artigo disto. Este grande fulgor subindo para o ar a 30 milhas de altura, 27 milhas de lado a lado. Disseram que não conseguiam decifrar o que era isto. Ainda não sabem. E homens sentados aqui mesmo, neste edifício esta noite, encontravam-se bem ali comigo quando isto aconteceu. Exatamente o que isto disse. Ele me disse as coisas que aconteceriam, e aconteceu exatamente. Como cada um daqueles selos se abriu e declarou os mistérios que estiveram ocultos no decorrer daquelas eras dos reformadores, e assim por diante. Perfeitamente. Como de pé no topo do monte. Homens, 3 ou 4 deles presentes aqui agora, sim, mais do que isso. Subindo ao monte, o Espírito Santo disse, apanhe essa pedra. Nós estávamos caçando. Ele disse, jogue-a para o ar e disse, assim diz o Senhor. Eu joguei, dali veio um pequeno funil de vento. Eu disse, dentro de 24 horas, vocês verão a mão de Deus. Homens sentados bem aqui presentes agora. No dia seguinte, por volta das 10 horas, ali de pé, eu disse, prepare-se, entre ali embaixo do carro, um veterano. Eu disse, algo está para acontecer. Estava um céu claro, bem em cima num grande desfiladeiro. Um fogo desceu rodopiando do céu, tão ruidosamente quanto poderia. Atingiu os paredões daquela maneira. Eu me encontrava bem debaixo dele. Eu tirei o chapéu, segurei a cabeça, passou a cerca de 3 pés ou 4 pés acima de mim e abriu uma fenda em torno de todo aquele paredão assim, e explodiu e voltou a subir para o ar. E rodopiou novamente e desceu 3 vezes. Até mesmo decepou o topo de arbustos de algorobeira por 200 jardas. Estão ouvindo esses companheiros dizerem amém? Eles estavam lá quando aconteceu. Vejam. E deu 3 estrondos. Quando saíram de sob os carros e tudo mais, voltaram. Quando saíram de sob os carros e tudo mais, voltaram, disseram, se aquilo o tivesse atingido, não lhe haveriam restado nem vestígios. Eu disse, foi ele. Ele estava falando comigo. Deus fala por um redemoinho, está vendo? E ali estava aquela mesma coluna de fogo que vocês veem na foto, encontrava-se ali. E quando ele subiu, eles disseram, que é isto? Eu disse, o juízo está golpeando a costa oeste. Dali a 2 dias, o Alasca quase afundou. Está vendo? Golpeou uma vez lá, o primeiro estouro, onde tem de se fazer algo para simbolizar isto. Como um homem pôs um pouco de sal numa salva e o jogou na água e disse, assim diz o Senhor, haja água doce. E outro, Jesus apanhou água e a derramou um cântaro e fez vinho dela. Tem de se ter algo para simbolizar. Aquilo que subiu para o ar e desceu foi isso. Aquilo começou aquele pequeno redemoinho. Dentro de 24 horas, tinha sacudido aquela montanha até abrir uma fenda em torno dela. O reverendo Sr. Blair, sentado aqui, estou olhando direto para ele agora.
esteve ali e apanhou alguns dos seus pedaços e assim por diante. Aqui está Terry Sotman e os demais presentes aqui, e Billy Paul. E irmãos, muitos destes outros sentados aqui estavam bem ali para ver isto acontecer quando despedaçou isto. Não é ficção, é a verdade. Não foi lá nos dias bíblicos, foi agora. Estão vendo? Esse mesmo Deus que sempre tem me mostrado estas coisas, e elas acontecem exatamente ao pé da letra. Nunca falharam uma vez. Agora eu estou me jactanciando dele. Faz algumas semanas, eu estive numa visão e estava em pé num lugar alto e era para ver a pré-apresentação da igreja. E notei, vindo do meu, eu me encontrava mais ou menos desta maneira, de frente para o oeste. E vindo desta direção estava um admirável grupo de mulheres, de vestidos muito bonitos, cabelo longo, bem arrumado nas costas, mangas e saias decentemente compridas. E estavam todas em tom de marcha, como avante soldados cristãos, marchando como para a guerra, com a cruz de Jesus indo adiante. E enquanto passavam, eu permaneci de pé e havia algo ali. Algum espírito era Deus e disse, aí está a noiva. E olhei e meu coração estava alegre. E ela deu a volta nesta direção e passou por trás de mim. Após algum tempo, quando ela voltou nesta direção, ele disse, agora a igreja moderna virá em pré-apresentação. E aqui veio a igreja asiática. Nunca vi bando tão imundo. Aqui vieram as outras igrejas das diferentes nações. Elas tinham uma aparência horrível. E eu digo isto porque tenho o dever de dizer a verdade perante Deus. E quando ele disse, aqui vem a igreja da América agora para ser pré-apresentada, se já vi um bando de demônios, foi esse. Aquelas mulheres estavam completamente nuas, com uma coisa de aparência cinza, como cor de couro de elefante. E a estavam segurando em frente de si, sem parte superior nela de modo algum. Elas estavam fazendo esse tipo de coisa, estas danças que estes jovens dançam aqui, esse twist e coisas tais, e esse tipo de música tocando. E quando vi a senhorita Estados Unidos da América se aproximar, quase desmaiei. Agora, isto é, assim diz o Senhor. Se creem que eu sou servo dele, creiam em mim agora. Eu não diria isso por nada no mundo. Não haveria suficiente dinheiro em todo o mundo para me fazer dizer isso se não fosse verdade. E quando ela passou, aquela foi a coisa de aparência mais imunda que já vi. Pensei, Deus, tão duro quanto pregadores e nós, irmãos, temos trabalhado para te conseguir uma noiva. E isso é o melhor que pudemos fazer. Ela estava se requebrando, segurando isto em frente de si, uma coisa como uma destas saias de dança baiana, segurando isto em frente de sua parte baixa, assim, dançando e se requebrando como estes jovens fazem aqui nesses shows vulgares que eles têm, se requebrando. Essa foi a senhorita Cristianismo da América. Deus me ajude, pela ajuda de Deus. Essa é a aparência que tem em sua face. Eu podia ter desmaiado. Pensei toda a tentativa e a pregação e a persuasão, todas elas de cabelo curto. E estavam se requebrando e se comportando indevidamente, segurando isso em frente. Elas se aproximaram de onde eu me encontrava ali, com este ser sobrenatural. Eu não conseguia vê-lo. Eu o ouvia falando comigo, estava bem perto de mim. Mas quando elas se viraram nesta direção, elas seguraram isto, e só se requebrando e rindo e seguindo adiante, comportando-se assim, segurando isto em frente de si. Agora encontrando-me em sua presença ali, e seu servo. E de tudo o que tentei, esse é o melhor que pude fazer? Pensei, Deus, que bem me fez isto, que bem fez isto. Todo o pranto e súplica e persuasão, e os grandes sinais e prodígios e milagres que tu mostraste. E como eu permaneci ali, e ia para casa e chorava depois de lhes pregar e coisas tais. E que bem me fez? E então tenho de apresentar-te algo assim como noiva? E enquanto me encontrava ali, olhando, ela passou. E você pode imaginar a parte de trás dela, sem nada cobrindo, segurando isto em frente de si, enquanto passava rebolando, assim, a este twist, abrindo os braços e pernas assim. E ela,
Oh, era vulgar como ela estava se comportando. Seu corpo sacudindo para lá e para cá assim. Agora você diz, o que isto quer dizer, irmão Branham? Não sei, só estou lhes contando o que vi. E quando ela passou assim, eu olhei para ela, eu fiquei realmente desfalecido, eu simplesmente me virei. Pensei, Deus, estou condenado. Não adianta eu tentar de qualquer maneira. Melhor já parar. Senhora Carol Williams, se a senhora está sentada aqui, e aquele sonho do qual me contou faz pouco, que a senhora teve a outra noite, que a tem incomodado, aí está. O volante foi tirado da minha mão. Então eu só pensei, melhor eu esquecer isto. Eu estava acabado. Então, de repente, eu ouvi isso voltando. E se aproximando deste lado veio a mesma noiva que deu a volta nesta direção. Aqui vieram aquelas pequenas damas novamente, e cada uma delas estava vestida com seu traje nacional, de onde elas procediam, como Suíça, Alemanha e assim por diante, cada uma usando esse tipo de traje, todas de cabelo longo exatamente como aquela no princípio. E aqui vinham elas caminhando, avante soldados cristãos, marchando como para a guerra. E quando passaram pelo palanque da pré-apresentação, onde nos encontrávamos, de repente, cada olho se voltou naquela direção. E então elas se voltaram e se foram marchando. E justamente quando começaram a subir para o céu, esta outra subiu à beira de um morro e desceu assim. Estas começaram a subir, marchando para o céu. E quando se puseram a marchar, eu notei um par de mocinhas na parte de trás. Pareciam ser moças estrangeiras, como da Suécia ou Suíça, ou de algum lugar assim. Elas começaram a olhar para os lados e sair. Eu disse, não façam isso! Não saiam desse passo! E enquanto gritava assim, eu vinha encontrar-me na visão, ali com a mão estendida assim. Pensei, bem, essa é a razão por que eu disse o que disse esta noite. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Será que é mais tarde do que pensamos? Ela poderia estar já chamada e escolhida? Selada? Não haverá um extra, você sabe. Seria possível? Oh, sim. Oh, sim. Lembre-se do que eu disse o outro dia no café da manhã. No pólen de cruzar macho e fêmea, há 1 milhão de germes que saem. 1 milhão de óvulos que saem. Mas há só um deles que vive, e, no entanto, são todos parecidos. 1 de 1 milhão. Cada um deles sendo o mesmo óvulo e o mesmo tipo de germe. Um deles vive, os demais morrem. Ninguém pode dizer qual é um óvulo maduro e, os detalhes. Deus tem de decidir isso. Se vai ser menino ou menina, loiro ou moreno, ou o que quer que vá ser. Deus decide isso. Não o primeiro que encontra, mas o primeiro que Deus decide. Talvez um venha aqui e um... Você já reparou no tubo de ensaio, ao vê-los se unirem? Eu já observei. Deus tem de decidir isso. Cada um deles parecido, mas por eleição. O nascimento natural é por eleição. Deus toma 1 do milhão. Quando Israel deixou o Egito, a caminho da terra prometida, eram aproximadamente 2 milhões de pessoas. Cada um esteve sob o mesmo cordeiro sacrificial. Ou não teria vivido. Cada um ouviu a Moisés, o profeta. Cada um foi batizado nele no Mar Vermelho. Cada uma dançou, as mulheres com Miriam. De um lado para o outro quando Deus destruiu o inimigo. Cada um esteve com Moisés e o ouviu cantar no Espírito. Cada um, comeu maná do deserto que caía do céu. Maná novo toda noite, que é um tipo da mensagem. Cada um comeu dele. Mas dos 2 milhões, quantos entraram? 2. 1 de 1 milhão. Há aproximadamente 500 milhões de cristãos no mundo esta noite, incluindo católicos e tudo mais. 500 milhões de assim chamados crentes no mundo. Se o arrebatamento viesse esta noite, isso significaria, se o resultado fosse 1 de 1 milhão, eu não digo que seja, mas se fosse 500 pessoas nas próximas 24 horas, estariam faltando. Você nem mesmo teria notícias disto. Haverá esse tanto faltando de qualquer maneira, de que nem mesmo você consegue dar conta.
Então poderia acontecer a nós, amigo, como aconteceu quando João Batista veio. Até mesmo os discípulos disseram, porque dizem as Escrituras, porque os apóstolos ou os profetas dizem, porque dizem que é mister, que Elias venha primeiro e restaure todas as coisas. Ele disse, eu vos digo que Elias já veio, e vós não o soubestes. Um desses dias nós poderíamos ser deixados sentados aqui. Que me diz do arrebatamento antes que a tribulação se estabeleça? Já veio e vós não o soubestes. Todo o corpo selado, apenas mantendo-o no passo. Não estou dizendo que seja assim. Espero que não seja. Mas, amigo, quando isto soltar, se temos um sentimento no coração esta noite de que devíamos endireitar a vida e as coisas que temos feito, permita-me aconselhá-lo como um irmão ministro. Eu vou dizer isto pela primeira vez no púlpito. Eu tenho me estendido esta noite acerca disto mais do que de qualquer outra coisa, em qualquer ocasião, de qualquer maneira, perante o público. Porque tenho tido grande liberdade nestas reuniões. Se você crê que sou profeta de Deus, escute o que ele disse. Se há um pequeno tinido de sentimento no seu coração, vá a Deus agora mesmo. Faça isto. Parem só por um minuto, homens. Olhem para os seus credos a que vocês servem. Olhem em suas igrejas. Está exatamente conforme a palavra de Deus? Vocês satisfizeram toda a qualificação? Diz, eu sou um bom homem. Assim foi Nicodemos e assim foram todos os demais. Eles eram ótimos, está vendo? Isso não tem nada a ver com isto. E mulheres, eu quero que vocês se olhem no espelho. E vejam o que Deus requer que uma mulher faça. E vejam no espelho de Deus, não no espelho da sua igreja agora, no espelho de Deus. E vejam se poderiam se qualificar em sua vida como a noiva espiritual de Jesus Cristo. Ministros, pensem o mesmo. Vocês só avisam as coisas aqui para poupar os sentimentos de alguém mais adiante? Vocês fariam isso se não fosse e eles o expulsarão da igreja? Se você está se sentindo assim, meu estimado irmão, permita-me adverti-lo em nome de Jesus Cristo. Fuja disso agora mesmo. E damas, se você não consegue estar à altura da qualificação de uma cristã, não como cristã nominal, mas em seu coração e sua vida siga exatamente o exemplo de como o certificado de casamento de Deus aqui diz que tem de ser. E membro de igreja. Se a sua igreja não é assim, não pode estar à altura da qualificação de Deus, da sua palavra. Saia dela e entre em Cristo. Isto é uma advertência solene. Nós não sabemos a que hora. E você não sabe a que hora esta cidade um dia vai se encontrar aqui no fundo deste oceano. Ó, Cafarnaum, disse Jesus, tu que te ergues até o céu, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os prodígios, teriam permanecido até hoje. E Sodoma, Gomorra se encontram no fundo do mar morto. E Cafarnaum está no fundo do mar. Tu, cidade que afirma ser a cidade dos anjos, que tens te exaltado até o céu e enviado todas as coisas sujas e imundas de modas e coisas tais, a ponto de até mesmo as nações estrangeiras virem aqui apanhar nossa imundície e divulgá-la. Até nossas finas igrejas e torres e assim por diante, a maneira que fazes. Lembra-te, um dia jazerás no fundo do mar. Tua grande falha como favo de mel debaixo de ti agora mesmo. A ira de Deus está rotando bem debaixo de ti. Por quanto tempo mais ele reterá este banco de areia pendendo sobre aquilo? Quando esse oceano mais além de 1 milha de profundidade deslizar ali até chegar ao mar Salton, será pior do que o último dia de Pompeia. Arrependa-se, Los Angeles! Arrependa-se o resto de vocês e volte-se para Deus. A hora da sua ira está sobre a terra. Fuja enquanto há tempo para fugir e entre em Cristo. Vamos orar. Querido Deus, quando em meu espírito está agitado, meu coração está derramando lágrimas de advertência.
Concede, ó Deus, que homens e mulheres não pensem no que eu disse como um gracejo. E a gente da igreja não pense nisto como algo que foi preconceito ou contra eles. Que eles vejam, Senhor, que é em amor. Tu me dás testemunho, Deus Todo-Poderoso, de que tenho ido de um lado a outro desta costa, ano após ano, proclamando a tua palavra. Dá-me testemunho, ó Deus, se isto acontecesse esta noite, eu disse a verdade. Tu sabes que essa visão da noiva é a verdade. Eu tomei o teu nome em relação a isto, Senhor, e disse que era assim, diz o Senhor. E sinto que estou consciente, Senhor, do que estou dizendo. Assim eu rogo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, permite que as pessoas se sacudam esta noite e fujam da ira que está por vir. Porque Icabô está escrito sobre as portas e sobre as nações. Uma marca de rejeitado foi posta de lado a lado nisto. O Espírito de Deus se afastou entristecido disto. E eles estão pesados nas balanças e achados em falta. A festa do rei Nabucodonosor se repetiu, com festas de bebedeira e mulheres seminuas, chamando a si mesmas de cristãs. Ó Deus do céu, tem misericórdia de um mundo pecaminoso e um povo pecaminoso, Senhor, como somos esta noite. Deus, estou tentando ficar na brecha e pedir misericórdia divina. Que tu fales nesta multidão esta noite e chames tua noiva à ponderação, Senhor, para marchar não pelo sinal de algum credo, mas ao som do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Concede isto, ó Deus, que seja dado a conhecer esta noite que tu és Deus e tua palavra é verdade. Enquanto solenemente, na presença deste povo, nós os chamamos à ponderação da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, eu rogo por eles, Senhor. Eles têm visto a Ti, sem sombra de dúvida, mover-te de lado a lado em suas multidões, e lhes dizer o que está em seu coração. E Tu sabes, Senhor, isso agora mesmo, o que está se passando. Tu sabes que isso é verdade, ó Deus. E rogo a Ti, em nome de Jesus, permite que o Espírito Santo interceda novamente, Senhor, e saque desta audiência, Senhor, aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Concede isto, ó Deus, eu rogo de todo o coração. Estas pessoas, naturalmente, Senhor, me dariam uma última moeda de 1 centavo que tivessem para apoiar a mensagem. Eles fariam qualquer coisa que pudessem. Mas, ó Deus, quando se trata de concordar com ela e entrar nela, eu rogo, Deus, que essa seja a noite em que Tuas recompenses e derrames o Teu Espírito Santo sobre esta convenção e que não haja nenhum brincar ou saltar, mas um choro e um clamor e um arrependimento, pegando das pontas do altar, enquanto vemos juízos rugindo debaixo de nós esta noite. Concede isto, Deus. Eu rogo tão sinceramente quanto sei, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, irmã, eu não sei o que mais dizer. Se achei graça aos seus olhos, pelo poder de Deus, se você crê que sou seu profeta, esta é a primeira vez em público que disse isso, mas sinto uma estranha advertência de algum tipo. Não sou propenso a isto, vocês sabem que não sou. Não ajo assim. Eu hesitei em pregar essa mensagem e dizer essas coisas. Eu me esquivo e tudo mais para evitar fazer isto, porém foi dito. E me levantarei no dia do juízo como uma testemunha de que disse a verdade. Isso é assim, diz o Senhor Deus. Ó pentecostais, fujam por sua vida. Fujam para as pontas do altar e clamem antes que seja tarde demais. Porque chegará a hora em que vocês poderão clamar e não adiantará. Porque Esaú procurou achar um lugar do seu direito de primogenitura e não pôde encontrá-lo. Eu a encomendo, ó Califórnia, ó Convenção dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno, os quais eu amo, pelos quais eu tenho deixado coisas e aos quais tenho me unido de todo o coração. Eu os encomendo a Jesus Cristo esta noite.
Fujam para ele. Não deixem jamais que o diabo os esfrie disto. Permaneçam exatamente com isto, até que todos sejam cheios do Espírito Santo, de tal maneira que eu faça vir a esta palavra, que faça vocês, mulheres, se endireitarem, que faça vocês, homens, se endireitarem. Se você disse que tem o Espírito Santo e não concorda com a palavra, é outro Espírito em você. O Espírito de Deus está em sua palavra, a messiânica, a palavra ungida. A noiva tem de ser uma messianete, a palavra ungida. Fiquemos de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se vocês nunca mais ouvirem a minha voz, mas querendo Deus, estou rumando para a África em algumas horas. Pode ser que nunca volte, eu não sei, mas digo-lhes de todo o coração, eu lhes disse a verdade. Não deixei de lhes anunciar tudo o que Deus me disse para falar. Eu o disse em nome do Senhor. É um momento solene, eu não sei como expressar isto. Tentei deixar o púlpito 3 ou 4 vezes e não consigo fazê-lo. Esta é uma hora solene, nunca a esqueça. Esta é a hora em que talvez Deus esteja fazendo seu último chamado. Eu não sei. Ele fará seu último chamado algum dia. Quando? Eu não sei. Mas estou lhes dizendo, conforme essa visão, parece que essa noiva está quase completa. Veja as igrejas nominais entrando. Quando a virgem adormecida veio buscar azeite, ela falhou em obtê-lo. A noiva entrou, o arrebatamento subiu. Tendo elas ido comprar azeite, chegou o esposo. Vocês estão adormecidos? Despertem rapidamente e voltem a si. E vamos orar cada um, como se estivéssemos morrendo neste minuto, em nome do Senhor. Oremos cada um à sua maneira. Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de todos nós. O que adianta? Não importa o que façamos se falharmos nessas coisas. Eu me ponho de pé e peço misericórdia, ó Deus, antes que essa grande cidade afunde no mar e os juízos de Deus varram esta costa. Eu rogo, Deus, que tu chames a tua noiva. Eu os encomendo a ti agora, em nome de Jesus Cristo. Amém.